Morro Branco. Que lugar é esse que se tornou cenário de tantas histórias, memórias, devoção, descobertas e encontros? Morro Branco. Qual é a importância desse nome para o surgimento do município de Capim Grosso? Morro Branco. O que faz esse lugar ser tão memorável, apreciável e defendido por tanta gente? Vamos adentrar por meio das estradas vicinais e da nossa caatinga para entender um pouco mais dessa história. Falar da história de Capim Grosso, sem falar do Morro Branco, você acaba suprimindo parte dessa história. Fazenda Morro Branco, ela era uma fazenda imensa. Então, saindo daqui, você tinha para o oeste, por exemplo, sentido oeste, você tinha cerca de 9 quilômetros. Então, toda a área que hoje corresponde à cidade de Capim Grosso, ela estava dentro dessa fazenda. O proprietário Joaquim Amâncio, meu bisavô, a história nos diz o seguinte: ele nasceu em 1801 e faleceu em 1906. Chegou aqui naquela década de 1840 a 1850 e veio olhar os terrenos. Ele morava lá na região de Feira de Santana, conta a história de Fazenda Laranjeira. E ele saiu para procurar um terreno para comprar. Aí chegou aqui e achou bonito o aspecto do terreno, que tinha os dois morros, uma lagoa grande. Aí procurou os donos moravam em Feira de Santana, era o dono do Rio do Peixe. Fica aqui ao norte. É fazenda velha, antiga. Só existia Rio do Peixe aqui nessa região e Uruçu, na época. Então, ele procurou os donos, negociou e sua esposa, Maria Angélica. Aí ele construiu a fazenda, 2 tanques, um chama Fonte da Onça e o outro tanque do gado, que é na lagoa. E cercou parte de pedra, parte de madeira, que tinha lugar de lajedo, que não podia enterrar as madeiras, naquele tempo da escravidão. E aí, essa estrada boiadeira diz que foi construída através dos fazendeiros, cada quem fazia uma parte. E aí ele pegou os escravos daquele tempo e abriu uma parte que ordenaram para ele. Era a manutenção das famílias daquele tempo, era a lavoura, que tinha um bom tempo mais certo, e o criatório, que eles viviam dali. Milho, feijão, mandioca, melancia, abóbora, que tinha bastante. Todo tipo de lavoura mansa se plantava naquele tempo. E aí tiveram 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres. Um chamava José, o outro Francisco, e o outro Vicente, que é o meu avô, e o Hermógenes. E as mulheres chamavam Naninha, foi a que se casou e veio para dentro de casa. Estão todos sepultados aqui, e as outras foram lá para Coité, era Chança e Cândida. Os filhos se criaram, foram morar cada quem em suas casas, lá fazenda Curral de Pedra. Outro lá na Vaz da Cabra, onde é o posto hoje da linha Senhor de Bonfim, e o outro na Minação, mais adiante, no Poente. Um filho do Vicente, por nome de José Manso, foi construir a fazenda Capim Grosso, onde hoje é a cidade nossa. Nessa fazenda existia um capim muito grosso e que na lagoa que existia nessa fazenda, ele foi aos poucos, né, sendo povoada. As pessoas foram chegando e foram ocupando, vivendo naquele lugar. Então, assim, o Morro Branco é um lugar que infelizmente sofreu uma grande devastação, né, uma destruição significativa ao longo de quase 20 anos. Foi retirado esse material, que é o quartzo branco, foi sendo retirado ao longo do tempo. Infelizmente, o que a gente tem hoje é muito pouco do que existia. Então a gente tem hoje, na verdade, uma grande cratera e uma pequena parte do morro relativamente preservado. Toda essa área que a gente vê aqui, que está ao nosso redor, na verdade é resíduo dessa exploração. Irmão, isso aqui eu desde menino que meus pais começaram a me trazer para cá, desde a época que de Joaquim Amâncio foi inaugurado aqui, fez o cemitério, capelinha, inaugurou com a missa naquela era de 1862, ele fez.
por conta dele, a fim de sepultar os corpos mortais da região toda, né? E aí já existia a oração do dia de Sexta-feira Santa e vinha gente de toda parte para cá. A extensão do cemitério, do cruzeiro do cemitério, ao cruzeiro que tinha em cima do monte, era de 290 metros. Que ela ia por aqui assim, ó, rodeava a pedra alta que tinha aqui de frente e até um morro que era o cruzeiro plantado lá em cima do monte. Então, muito trabalho vem sendo feito por pessoas que se interessam pela causa. A gente vem procurando informações, né, buscando arquivos antigos para que a gente possa, arquivos fora da cidade inclusive, para que a gente possa ter informações mais relevantes e oficiais sobre o que de fato era a Fazenda Morro Branco. Não apenas pelo poder público, né, que a gente sente uma necessidade ainda de fazer um registro, né, oficial sobre a história do Morro Branco e ao mesmo tempo também uma necessidade de estimular ainda mais na população esse sentimento de pertencimento, essa importância de preservar esse espaço e ao mesmo tempo, né, preservar a nossa história. É a partir dessa voz que ecoa do mais alto ponto do morro que se apresenta a importância da mobilização para a preservação do Morro Branco. Não falando somente do espaço físico e geográfico da antiga fazenda que dá início ao processo do povoamento da nossa região, mas também falando subjetivamente da preservação e reavivamento da memória de um povo, dos elementos que constroem os sentidos e a identidade do que é ser nordestino, do que é ser sertanejo e do que é ser capingrossense, para mulheres e homens da nossa terra. Afinal, um povo sem memória é um povo sem história. Como forma de contribuir para esse processo de pertencimento, é gerada a marca Morro Branco. A marca Morro Branco não é apenas um logotipo, mas sim um símbolo visual que tem como objetivo amplificar a identidade que emerge da conexão com o Morro Branco. Ela tece por meio de sua representação gráfica os elementos da nossa caatinga, sendo estampados os nossos costumes, nossa forma de falar, os elementos da nossa história e todos os aspectos culturais que moldam a identidade de mulheres e homens capingrossenses. A marca Morro Branco é o orgulho de ser da terra, é a preservação da nossa história e a certeza de ser uma cidade que cresce e pensa no futuro, mas com os pés fincados na terra de profundas raízes. Salve o Morro Branco! Use Morro Branco!